Vamos então de um apanhado, um saldo das leituras aí dessa maratona literária de inverno de 2022. Oi, gente, e aí? A gente acabou de perceber que ficou o vídeo inteiro aparecendo. Essas caixas aqui ficaram o vídeo todo aparecendo, porque eu acabei de gravar um unboxing e eu não percebi que ia ficar aparecendo. Então, acho que não vai incomodar vocês, né? Talvez vocês nem tenham reparado e eu tenha falado agora, vocês estejam reparando. Ou não também, mas não importa. O que importa é que eu fiz um unboxing e estou feliz com ele. Já deve ter saído, inclusive, até agora deve ter saído esse unboxing. E se você não viu, vai lá ver. E volta aí pro vídeo agora. Esse vídeo vai ser um resuminho aí do que eu li nessa última maratona literária de inverno, a MLI 2022, organizada, como eu já falei aqui, pelo Vitor Almeida. Eu ia falar Vitor Martins é o autor. Vitor Almeida, o Geek Freak, que teve uma temática super legal, super diferente dessa vez. Eu não participei como eu gostaria, no sentido de postar, de colocar lá todos os desafios que eu fiz, e até pulei algumas regrinhas, roubei um pouquinho, mas eu li quase tudo. Eu li 5 de 6, até me surpreendi, não esperava que eu ia conseguir ler tantos livros assim, fiquei muito feliz. E antes de começar aí, se inscreve no canal, gente, por favor, me ajuda a chegar aos 800 inscritos. Quem sabe a gente chega em 1000 ainda esse ano, seria meu sonho. Meu aniversário tá chegando, dia 8 de setembro, e eu quero conseguir completar um número novo, então me ajuda aí, se inscreve, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E curte também e comenta o que você leu no MLI, ou se você não participou, o que você leu ultimamente, ou se você não lê também, não tem problema, porque aqui esse canal é para todo mundo. Então vamos começar. Essa MLI, então, eu participei, eu esqueci o nome do meu reino, mas vocês podem assistir o meu vídeo da TBR. TBR é a lista de livros que eu pretendia ler, que eu fiz aqui, que eu expliquei qual era o meu reino, como funcionava, o que é que eu tinha que ler, cada categoria, mas basicamente cada reino tinham 6 desafios. E você tinha que cumprir de 2 em 2, né? Mas a cada 2 livros que você lia, você avançava uma fase, digamos assim. Mas eu confesso que eu burlei isso, porque eu acabei não lendo dos livros, eu também não li em ordem. Mas eu li, que era o objetivo e é o que importa. Então eu vou contar pra vocês o que eu li. E eu não vou dizer o que é de cada desafio. Se vocês quiserem saber, vocês vão lá no vídeo da TBR. Vai ser realmente um vídeo pra falar das leituras, tá? Então eu vou começar com o primeiro que eu li. Inclusive eu fiz um vlog de leitura, se você quiser ver. Um super vlog de leitura, ficou bem longo. Então o primeiro que eu li dessa maratona foi Raiz Forte, que foi realmente o primeiro livro que eu separei do primeiro desafio, que é um livro do Lemony Snicket, o mesmo autor de Desventuras em Série, inclusive que eu nunca li, eu quero muito ler, só vi o filme, que eu amava na época, e a série também. Quero muito ler os livros ainda. Mas esse livro me surpreendeu demais, porque ele tá na minha estante, ó, há muito tempo, e eu não tinha muita intenção de ler tão cedo, por isso mesmo que eu coloquei no desafio, para que eu me obrigasse a ler. E me surpreendeu demais, porque foi um livro super divertido. Foi um livro muito engraçado, muito reflexivo, que me deixou pensando bastante, ao mesmo tempo me divertiu. Porque ele é como se ele trouxesse vários conselhos vida real, assim. Vários tapas na sua cara, ou como diria ele, verdades amargas que você não pode evitar. Então ele fala aqui de luto, ele fala de amor, ele fala de família, ele fala de livros, fala de viagens, fala de várias coisas. Ele tem vários temas, realmente, são separados por temas. E ele vai trazendo pra gente algumas situações ou algumas verdades, algumas coisas meio óbvias, mas que você não para pra pensar ou que você não internaliza. Então é muito legal. E tem todo aquele deboche típico do Lemony Snicket, né? E aquela coisa tragicômica também. Então eu mostrei no meu Instagram na época, até se você não me segue, segue lá. Que eu tô sempre postando stories, postando o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, falando besteira. Mas aí tem várias frases legais e também no vlog eu mostrei pra vocês. Divagações do autor, assim, coisas que ele falou em vídeos, em palestras, em várias coisas. Inclusive sobre luto eu me identifiquei, eu fiquei até assim, reflexiva, porque ele fala umas coisas que faz muito sentido. Por mais que seja engraçado, muitas coisas outras. É engraçado que você tá lendo uma coisa bem humorada, do nada você passa um tapa na sua cara. Aí você vai ler o outro, engraçadinho, mais um tapa na sua cara. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu achei que é muito verdade, que eu faço muito, mas eu faço inconscientemente. Quando uma pessoa está chorando, é claro que a coisa mais nobre a fazer é confortá-la. Mas se a pessoa está tentando esconder as lágrimas, talvez seja nobre fazer de conta que você não percebeu, para que ela não se sinta constrangida. E assim, coisas que ele fala que a gente não pensa, mas que são muito reais, que são conselhos muito bons. E esse cara é um gênio. Lemony Snicket, sensacional. Quero ler tudo dele. E esse aqui é um que fica a dica aí pra presentear, pra você comprar e ler uma frase por dia. Uma frase não, né? Uma página por dia. Que é um livro bem rapidinho, mas que é legal pra você absorver. Então, vai ser uma coisa que eu acho que vou ler outras vezes ainda. E aí depois, como vocês viram no vlog, eu li
A Ilha do Dr. Moreau. Talvez pela minha cara você já entenda o que eu quis dizer com isso. Mas no vlog eu mostro bastante como foi a minha relação com esse livro aqui. Porque eu tinha uma expectativa grande. Porque quem recomendou ele foi a Duda Menezes, uma booktuber que eu gosto muito, que eu confio muito. E esse H.G. Wells, eu já tinha lido dele A Máquina do Tempo, eu tinha gostado. Já tinha lido um conto dele, tinha achado muito interessante. Mas esse livro foi bem chato, foi muito maçante, não acabava nunca. Por mais que ele seja curto, parecia que era muito maior. Ele não tem nem 200 páginas, gente. Ele tem 145 páginas. Mas parecia uma eternidade. E eu queria que ele tivesse um texto de apoio, alguma coisa assim, pra explicar o contexto. Mas não tem. É uma edição bem simples, realmente só com a história. Mas eu não gostei, porque, como eu já falei no vlog, o H.G. Wells é muito bom com ideias, mas ele não é bom em colocar essas ideias no papel. Porque realmente, gente, ele não tem aquela escrita que você tem vontade de continuar, aquela coisa fluida, natural. É um negócio meio duro. Parece que ele não pensa muito bem nas palavras, parece que ele só vai jogando assim as informações e que ele não pensa em deixar aquele livro mais interessante, mais fluido. É meio que um diário que um cara escreve depois de passar por uma experiência bizarra. Ele passa por um naufrágio, nesse naufrágio ele é resgatado por um navio. E nesse navio tem umas criaturas muito esquisitas, uns bichos muito esquisitos. Depois desse navio, eles acabam embarcando, né? Ele acaba embarcando junto com esses bichos e essas pessoas desse navio em uma ilha. E nessa ilha existe o Dr. Moreau, que é esse cara, esse cientista, sei lá o quê. Não sei nem como definir essa coisa bizarra que é este homem. Começa a fazer, ele faz umas experiências muito estranhas e muito nada a ver e muito erradas com alguns bichos. E ele não entende que as coisas podem dar merda. Porque o homem é isso, o homem faz umas coisas e ele não percebe, por mais óbvio que seja, que aquilo não faz sentido e que aquilo vai dar merda em algum momento. E ele faz, e aí dá merda, é claro, como a gente já esperava. E ele fica... Oh meu Deus, deu merda, como assim? E a gente fica, é óbvio que deu merda, meu filho, olha o que você está fazendo. E aí dá tudo errado. E é basicamente isso. E tem umas criaturas muito bizarras, porque esse cara achava que ele era como se fosse Deus, que ele podia criar vidas e coisas diferentes, mesmo Frankenstein, sabe? E é esse personagem passando por isso, por essa experiência bizarra. Só que não é chato de ler, porque não é fluido. Mas você pode dar uma chance, porque como a Duda Menezes amou, você também pode amar. Isso aqui não é, tipo, não leia o livro, é só a minha opinião mesmo. Como tudo nesse canal, é tudo baseado na minha opinião, né? Mas até na capa aqui você consegue ver que tem umas criaturas aqui. E é isso. Foi uma decepção, porque eu achei que eu ia adorar, mas não aconteceu. Aí depois eu li Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu adoro. Tem resenha aqui, inclusive, de Ciranda de Pedra, que é um livro maravilhoso dela. Esse é um livro de contos. Eu já tinha lido alguns contos dela, e a Lígia sabe fazer contos muito bem, assim como ela sabe fazer livros mesmo, romances, muito bem. E aqui eu já tinha lido um dos contos, que é As Formigas, inclusive é o primeiro conto. E é um conto muito bom, e que ela consegue criar uma atmosfera super bizarra, um negócio meio sobrenatural, meio terror, meio sem explicação, e eu acho que isso que é o legal, porque nada se explica, só acontece e você só aceita. É bem interessante, só que eu dei 3,5 porque tem alguns contos que eu amei, e tem alguns contos que eu não gostei nada, então ficou um negócio totalmente desequilibrado, e eu dei 3,5 pra deixar um negócio assim, refletisse como eu me senti lendo esse livro. E alguns contos eu amei, como As Formigas, que eu já conhecia, A Consulta também é muito bom, WM também é muito bom, o próprio Seminário dos Ratos, que é o último conto, também é muito bom, e tem mais algum que eu esqueci. São 14 contos, e os melhores pra mim foram As Formigas, Tigrela. Tigrela é um dos mais sensacionais, assim, curtinho, e você termina, você fica tipo, o que aconteceu? WM, A Presença, A Consulta e o Seminário dos Ratos, foi isso que eu mais gostei. A Sauna é um dos que eu achei mais chato, porque ele é muito longo, não acaba nunca, parece que não ia acabar nunca. E é meio confuso, porque conta a história de um senhor que tá numa sauna, e ao mesmo tempo ele começa a ter vários pensamentos sobre vários relacionamentos que ele já teve. E aí o livro fica alternando entre os pensamentos dele e ele falando com o funcionário da sauna. E eu achei genial o jeito como a história se direciona, a história se desenvolve, porque você fica nessa troca. Pensamento dele, conversa dele com o cara da sauna, pensamento... E é bem inteligente, só que eu não gostei muito da história, não sei. Então foi um negócio meio desequilibrado. Eu não vou falar de cada conto, porque senão, né, vai ficar um vídeo enorme. E eu, sinceramente, nem lembro tão bem assim pra falar de tudo. Mas As Formigas é mais ou menos o conto, como eu falei, sobrenatural. Conta a história dessas duas amigas que vão pra uma... Eu acho que é uma pensão, se eu não me engano. Essa casa que vive uma senhora meio esquisita. E nesse quarto que elas estão, elas descobrem uma caixa com vários ossos. Como se fossem ossos de uma criança. Fica tudo bem esquisito, envolve formigas. E eu não vou falar, porque o conto já é um negócio curto. Se eu ficar falando, eu vou entregar. Tigrela também é um conto que explode sua cabeça e que é um negócio meio dúbio, assim, também é meio sobrenatural. E ao mesmo tempo não é sobrenatural, é bizarro
e é um negócio meio ambíguo, incrível. Seminário dos Atos é um conto que tem críticas sociais, assim, críticas políticas bem inteligentes, muito bom. Inclusive a Lígia, eu percebi que ela gosta muito de insetos, de bichos, que vários livros dela contos tem formiga, tem barata, tem rato. Alguns contos são mais, assim, intimistas, falam de personagens específicos, de como sua cabeça funciona, a gente entra na cabeça deles, mergulha nos pensamentos deles. E outros são meio sobrenaturais, assim. Então é uma mistura bem legal de várias coisas e é um bom jeito de conhecer a Lígia através desse livro aqui. Então eu recomendo bastante. Eu não amei todos os contos, mas eu gostei em geral. Eu também li e mostrei no vlog, assim como o Seminário dos Ratos, o livro do chá. Inclusive essa edição veio um marcador muito bonito. Essa editora é muito caprichada, sempre vem esses marcadores grandões, é a Estação Liberdade. Eu acho esse livro tão bonito, a edição. E é um livro super interessante. Ele fala que é o livro do chá, né? Mas ele trata de muitos assuntos, meio que girando em torno do chá. Esse livro foi escrito em 1906. O autor, Kakuzo Okakura, ele escreveu numa época em que o Japão estava sendo muito influenciado pelo Ocidente. E estava começando a ser preocupante o tanto que o Japão estava sendo influenciado. Então ele tinha medo da cultura, dos costumes se perderem. Ele escreveu esse livro meio que para resgatar e relembrar as pessoas, né, das coisas ali do Oriente, da Ásia, que eles não poderiam esquecer. E também, ao mesmo tempo, ele escreveu em inglês para poder alcançar o mundo inteiro, para todo mundo poder ler e entender um pouco da cultura deles, de como as coisas funcionavam, e desmistificar um pouco e tirar todo aquele estereótipo que as pessoas têm dos asiáticos, né? Na verdade não dá para colocar em uma caixinha, mas eu falo da Ásia porque ele fala muito da Ásia em geral, do Oriente em geral, mas a gente tem aquela mania de colocar essas pessoas em caixinhas, estereotipá-las, e ele fala muito disso aqui. E ele fala muito dessa cerimônia do chá, que é uma coisa muito importante, que surgiu, né, na Ásia, na China, se eu não me engano. E ele conta um pouco da importância dessa cerimônia, como ela não se resume a uma refeição, digamos assim, e como no início ela começou como algo, como hobby, e depois passou a ser até um momento meio que de autoconhecimento, um negócio meio de meditação, assim. E ele vai falar também de arquitetura, uma parte que me fascinou muito, porque ele fala da arquitetura desses cômodos da cerimônia do chá, de como tudo era pensado, os vazios. Ele fala de relacionamentos, ele fala de costumes, de muitas coisas que giram em torno do chá, mas ele não fala só do chá, sabe? É muito interessante como ele vai pegar esse tema tão específico e abrir, assim, em um leque enorme, em poucas páginas. Inclusive eu achei que tem pouquíssimas páginas, poderia ter mais. Senti falta de ter um pouco mais de conteúdo, mas ao mesmo tempo é legal ser curto, porque ele fica mais acessível, digamos assim. As pessoas têm mais vontade de ler. Não chega a ficar cansativo e nem muita informação que você não consegue absorver. Então é bem legal esse livro. E foi um modo do autor tentar resgatar, né, no Japão e no restante do Oriente, esses costumes que estavam se perdendo. Ele tinha medo de perder completamente. E é muito legal, ele fala do método da arquitetura japonesa, dos cômodos do chá, do jeito dele de encarar a morte também. Ele fala sobre isso, sobre luto, sobre valorizar as pequenas coisas. É bem interessante, eu acho que é um livro que muita gente iria gostar e muita gente não conhece. Então fica aí a dica de um livro interessante que fala do chá, mas vai muito além disso. E por último, um livro que vai se tornar um favorito do ano, com certeza, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker, que eu li no Kindle. Vou deixar aqui a fotinha pra poder ficar segurando o Kindle. Gente, esse livro tá no meu Kindle há muito tempo, eu falei isso no vídeo de TBR, mas eu simplesmente tinha esquecido que ele tava ali. E é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler, e eu achava que eu sabia do que se tratava, mas não sabia, porque é um livro, nossa, é muito incrível, muito marcante. Eu imaginava que ia ser incrível, mas não sabia que ia ser tão bom assim pra mim, que ele realmente é muito elogiado, assim como o filme, né, que eu nunca tinha visto. O filme é muito elogiado, eu vi umas cenas e eu fiquei impressionada com a atuação. Tem a Oprah e tem a Whoopi Goldberg, não sei falar direito o nome dela, mas acho que vocês sabem quem é, né, quem são. Eu fiz só algumas cenas e fiquei impressionada, depois eu quero ver o filme inteiro. Mas é um livro sensacional, muito emocionante, muito bonito, triste e feliz ao mesmo tempo, te marca, que vai ficar dentro de mim pra sempre. As personagens femininas desse livro são... Ele tem algumas das melhores personagens femininas que eu já li na minha vida, algumas assim que eu não vou esquecer nunca e que eu considero agora algumas das minhas favoritas. Ele conta a história da Celie, é uma mulher negra e ela sofre desde a infância. Ela é de uma família pobre, mas desde a infância ela já era abusada pelo pai. Depois ela foi obrigada a casar com esse cara, esse homem, esse velho super violento e que abusava também dela e que a tratava como uma empregada. Ela era obrigada a servi-lo como se fosse realmente uma empregada
E ela conta através de cartas. No início ela tá conversando como se ela conversasse com Deus. Ela manda cartas para Deus, meio que se questionando por que ele permite aquelas coisas acontecerem com ela. Se ele existe realmente, por que ele permite que isso aconteça com ela? Ou com as mulheres negras que ela conhece, as mulheres pobres. Falando sobre a sua vida, meio que contando a sua vida desde o início. E depois ela começa a conversar com a sua irmã através de cartas. E aí a gente vê as cartas da sua irmã e as cartas dela. E é muito emocionante, gente. A trajetória de vida delas duas, muito forte, pesado, mas é um livro tão bonito, tão lindo, e o título faz todo sentido quando você lê, você descobre o título, fica ainda mais emocionante. Maravilhoso, eu me emocionei no final. História incrível, personagens incríveis. Eu nunca vou esquecer a Celie, a Neri, a Sofia, a Shug, nunca vou esquecer nenhuma delas, porque são mulheres incríveis, e tem um romance sáfico, né, que é um romance entre duas mulheres aí, que eu achei impressionante pra época e tudo mais. Muito, muito sensacional. Leiam, sério, deem uma chance, porque esse livro vai muito além do que eu imaginava. Ele fala muito de racismo, fala de machismo, de desigualdade. Tudo isso através da escrita, né, do diário, não diário, mas das cartas que a Celie escrevia. Inclusive, eu tenho que bater palmas para a tradução desse livro. Eu vou deixar aqui quem foi responsável pela tradução, vou deixar escrito, que eu não sei dizer agora. Mas a tradução, assim, incrível, porque como a Celie, ela não foi alfabetizada completamente, né, ou corretamente, ela não sabia escrever muito bem, então tem os erros de português e tal. E a tradução, então, foi incrível, porque a pessoa conseguir transmitir tudo de um jeito ainda fluido. É uma tradução muito, muito boa esse livro. Maravilhoso, entrou pro Melhores do Ano, sem dúvida, leiam esse livro. E ficou faltando ler só um da minha lista, que foi Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Eu não sei como é que se pronuncia. Fiquei de ler esse livro, mas eu acho que ele não foi uma boa opção para uma maratona, porque ele parece ser um livro mais denso. Eu acho que eu vou gostar muito dele, mas não estava no momento agora certo de ler. Então ficou faltando só um, que foi esse. Eu fiquei muito feliz com o resultado, eu não esperava conseguir ler tanto. Foi muito bom essa maratona, rendeu muitos livros que estavam na minha estante há muito tempo, que eu não lia e que eu enrolava, ou que eu tinha esquecido que existiam. E foi muito bom, porque foram livros incríveis, tirando aí do Tomuro, né, que foi meio que uma decepção. Acabou que foi um saldo muito bom. Então obrigada ao Vitor Almeida por ter organizado essa maratona maravilhosa. Me conta aí se vocês já leram um desses livros aqui que comentei. O que vocês leram na maratona, se é que vocês participaram, mas eu quero muito saber. Comenta aí, que pra mim é muito importante. Eu adoro interagir com vocês, é por isso que eu tô aqui. E também porque me ajuda muito no engajamento, claro. Muito obrigada por estar aqui, não esqueça de curtir o vídeo. Sua presença é muito importante, beijos e até a próxima.